Cristo Jesus oramos. Amém. Efésios 2, de 1 a 10, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? Irmãos, só dando novamente um panorama do texto que nós estamos lendo e da carta de Efésios, hoje é a 8ª mensagem nessa carta, nesse texto. Em capítulo 1, que nós terminamos domingo passado, Paulo começou essa carta ali entre os versículos 3 a 14. A gente meditou por uma sequência aí de domingos, de semanas, nesse capítulo 1. E os versículos 3 a 14 nós vimos, ou se você não conhece, depois você pode ler. É uma carta curta, são 6 capítulos apenas. Mas justamente, capítulo 1, versículos 3 a 14, Paulo louva a Deus. Exalta o Senhor pelas bênçãos espirituais que temos em Cristo, que a igreja tem em Cristo. Ele está escrevendo para uma igreja. Então, as bênçãos espirituais que a igreja do Senhor tem. E ele cita várias delas. Ele vai dizer que somos escolhidos para a adoção por Deus, Pai, para entrarmos na família de Deus. Fomos redimidos por Jesus Cristo, selados com a garantia da nossa herança pelo Espírito Santo. Aí em seguida, nos versículos 15 a 23, Paulo ora em resposta a tudo aquilo que ele declarou, que ele exaltou, que Deus fez em Cristo Jesus por cada um de nós, igreja, aqueles que são povo de Deus. Então ele ora, e dos versículos 15 a 23, a gente meditou sobre essa oração. Paulo está orando por seus leitores, aqueles que vão ler essa carta, pela igreja. E ele está orando por aqueles que receberam poder do Espírito Santo, poder para terem sabedoria e revelação para conhecerem a Deus melhor, conhecer a Deus com mais profundidade, conhecer a Deus, de caminhar com Deus, de viver a presença de Deus. Paulo fala sobre conhecermos a esperança da vocação que temos em Deus. Sabermos, conhecermos o poder da ressurreição que agora está presente na vida da igreja. E aí, domingo passado, a gente estava meditando sobre a questão como Jesus está acima de todas as coisas e atuando na minha, na sua vida, na vida da igreja hoje.
Agora, entramos no capítulo 2. E Paulo vai explicar aqui dois aspectos dessa paz, dessa reconciliação, para nós estarmos unidos unidos ali de Cristo. Versículos 1 a 10 que acabamos de ler, fala o que é essa reconciliação com Deus, fala sobre a nossa reconciliação em Deus, e a gente vai meditar sobre isso, mas Deus permitindo, nas próximas semanas, vamos também meditar nos versículos 11 a 22, da sequência desse texto, e que vai falar sobre a reconciliação uns com os outros. Então agora, é a nossa reconciliação com Deus. Mas uma vez reconciliados com Deus, o que é então estar reconciliado também um com o outro? E aí, Paulo começa o versículo 1 dizendo: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E esse vocês aqui, se você estiver com a sua Bíblia aberta, não é o mesmo do grupo que ele vai falar no versículo 3, incluindo como nós. Eu queria que você ficasse com o texto aberto. Eu quero ensinar a igreja sobre isso, irmãos. Primeiro, tem a Bíblia. Nós, irmãos, estamos num culto público de adoração a Deus. Tem a Bíblia com você. Se você trouxe o aplicativo, tem o aplicativo aí aberto. Não tem um problema com isso. Mas vamos meditar na palavra de Deus. Até a palavra do Senhor. Meditar naquilo que é do Senhor. Agora. Então, presta atenção. Paulo está falando, ele lhes deu vida quando vocês... Quem que são esses vocês? Está falando aqui sobre os gentios. Não é sobre Israel. Não é sobre os judeus. Vocês, Éfeso aqui, e o versículo 3 é interessante porque no versículo 3, quando ele fala nós, aí ele está incluindo a ele mesmo, a si mesmo, e aos judeus. Então esse texto, olha a continuação, ele dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha a descrição que Paulo faz da condição desses gentios cristãos. Ele está falando com os gentios convertidos, gentios discípulos de Jesus. Mas olha a condição para quem ele estava escrevendo. E como eles estavam antes da conversão, que ele vai citar o versículo 5. Daqui a pouco a gente chega lá. Quando Paulo vai falar, quando eles receberam vida juntamente com Cristo. Mas antes de receber vida juntamente com Cristo, olha a descrição que Paulo está fazendo aqui, da gravidade da condição dessas pessoas, desses irmãos. E aí, versículo 3 diz, entre eles quem? Os filhos da desobediência, que a gente acabou de ler, versículo 2. Entre eles, também nós, agora falando dos judeus incluídos aqui, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo está tentando deixar claro aqui, junto com todos os judeus cristãos, agora ele está se incluindo aqui no grupo, todos os gentios cristãos, judeus e gentios cristãos. E aí ele está dizendo, olha, versículo 1, assim como os gentios estavam mortos em suas transgressões e pecado, separados de Cristo, eles também, agora incluindo os judeus, estavam na mesma condição. E qual era essa condição? Versículo 2. Vamos repetindo aqui, para ir aprendendo. Vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e aqui ele está falando de Satanás, falando do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Cadê o DNA de cada um de nós, da humanidade? Cadê a nossa árvore genealógica?
Cadê a sua linhagem familiar aqui? Filhos da desobediência. Sabe aqueles quadros de genealogia? A família? Se pudesse colocar lá, não é família Paes, família Castro, família Silva, família, um nome até mais robusto, tal, que você tenha. Então, se colocarmos lá, começa com filhos da desobediência. Para todos nós. Gentios, todas as nações, judeus. Isso era o mesmo conosco, irmãos. O versículo 3 está dizendo, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Quer dizer, assim como eles estavam em sincronia com o curso deste mundo, que ele está falando no versículo 2, e aí, continuando no versículo 3, fala, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, quer dizer, assim como eles estavam andando segundo o príncipe da potestade do ar, e aí ele continua dizendo no versículo 3, e éramos, por natureza, filhos da ira, o que é muito parecido com o que ele acabou de falar no versículo 2, filhos da desobediência, como também os demais. Todos. Não sobra um justo, um purinho. Todos estávamos separados de Deus. Todos precisávamos da graça e do amor de Deus nos alcançando. Resumo aqui, é dizer que estávamos espiritualmente mortos. Estávamos debaixo da ira, desobedientes por natureza e influenciados debaixo do poder de Satanás. Influenciados, se a gente pode chamar assim, por uma trindade diferente dessa trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma trindade tirana que aparece aqui. Mundo, a carne e o diabo. Aliás, um excelente título de um livro do saudoso pastor Russell Shedd. Se você quiser ler um excelente livro sobre esse assunto. O mundo, a carne e o diabo. O mundo, uma tirania cultural externa. O diabo, uma tirania sobrenatural e hostil. A carne, uma tirania interna, compulsiva. Todos nós vivemos essa luta. E aí entra o versículo 4. Se você quiser destacar esse início na sua Bíblia, não é pecado você pegar um marca-página, aquele marca-texto, né? Grifar, destacar se for necessário para você, mas destaque, irmão, no teu coração. Presta atenção no que lemos, porque talvez passou despercebido para você, apenas lendo o texto. Versículo 4. Mas Deus, o bendito e glorioso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Amém? Para todos nós. Para cada um de nós. Você está em Cristo hoje é porque Deus te deu vida. Você está em Cristo, Deus te deu vida. Vamos celebrar a ceia do Senhor hoje? De novo, não é pãozinho e não é um suquinho ruim, às vezes, que vem aí embalado no negócio e você engole rápido. Não, é o significado disso. É o significado da ceia. Não é só mais um dia de domingo, porque é primeiro domingo do mês. Tem tradições cristãs que celebram a ceia todo domingo. Tem gente que até estranhou, a gente teve 2 ceias em abril. Espero que você não tenha perdido as 2 ceias, mas tivemos ceia no primeiro domingo e no domingo de Páscoa, por causa do significado. A gente pode celebrar ceia em um ajuntamento da igreja, mas tem um significado. Estávamos mortos. Em Cristo, Deus nos deu vida. Amém? Deus nos deu vida. E fala o versículo, é claro, juntamente com Cristo, em Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo. E agora que vem a poderosa declaração, pela graça vocês são salvos. Ele vai repetir isso ainda nesse capítulo. Já leu. Mas aquele
É tão grande o anúncio que ele está falando, ele precisa parar, pausar e destacar. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, você é salvo. E talvez você está aqui com a gente, aqui na igreja hoje, ouvindo essa palavra em algum momento. Eu queria que você compreendesse, talvez você está compreendendo o que é a fé em Jesus, o que é a fé em Cristo, o que é uma igreja evangélica, cristã. Eu não sei em que momento você está da vida. Talvez você está numa igreja, passou por alguma decepção de algum relacionamento, saiu talvez com inculcações. Aliás, talvez você chegou aqui meio torto hoje, porque a semana foi pesada. Notícias chegaram ao teu coração e tiraram o teu chão, chacoalharam. Talvez você chegou aqui hoje, e eu estou muito grato e feliz a Deus de ver o irmão Simão aqui com a irmã Ruth. Nós oramos por vocês, irmão Simão, irmã Ruth, semana passada, quarta-feira, o Simão e a irmã Ruth estavam na reunião de oração aqui, presente, com um pequeno grupo que nós reunimos, mas eles vieram. E domingo passado, alguns irmãos aqui da igreja puderam estar com eles. O irmão Simão perdeu a filha dele, estava aí lutando com uma enfermidade muito grave, e ela faleceu de sábado para domingo. E estivemos à tarde num culto ali, que ambiente difícil, mas ao mesmo tempo glorificando e exaltando o Senhor. E é interessante porque quando você está no cemitério, naquele momento, a gente vai ali para estar junto com irmãos, em apoiar em amor, em apoiar ali em oração, estar junto. Tem uma palavra de esperança em Cristo. Mas é interessante olhar para aquela cena, saber que, e entender que espiritualmente, sem Jesus, aquela cena é o que é a humanidade. É o que era eu e você antes de Deus nos alcançar. Estava morto, espiritualmente falando. E morto, está morto. Mas Deus. Morto faz o quê, gente? Mas Deus. E por causa desse mas Deus, e bendito Deus, que alcançou a vida da Ellen lá atrás. Apesar daquela cena difícil que a gente chora ali, naquele dia, eu sei que o coração do irmão Simão, da irmã Ruth, da família, tem choro ainda, porque o luto não vai embora. A gente tem o consolo e o conforto do Espírito Santo, mas estou falando aqui com todo respeito, não é para ficar expondo, é porque a gente está vivendo isso aqui na nossa igreja. Mas ainda assim há um bendito, poderoso, mas Deus foi o Senhor e Salvador que antes dessa morte física, a Ellen estava morta, aqui nos seus pecados e transgressões também, mas Deus a alcançou. Mas Deus a alcançou antes desse dia, e por isso que nós cremos na bendita esperança desse Deus, que ainda nos reencontraremos, não apenas com a Ellen, com todos aqueles que já estão no Senhor, porque em Cristo nós não precisamos viver com um medo paralisante e terrível da morte. Sem Deus, você já está morto espiritualmente. Mas agora com Deus, e por causa daquilo que a gente vê revelado na palavra do Senhor, para cada um de nós há esperança. A morte não é o fim. Jesus ressuscitou. Jesus está com o Pai. Ele promete, e estamos nesse aguardo, Ele virá buscar a sua igreja. O que está errado com esse mundo? Está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Você está vendo um monte de coisa fora do lugar no coração das pessoas. Tem dinheiro, tem carro novo, tem recursos, tem educação. E a alma é vazia. Está morto espiritualmente. Tem sucesso que o mundo oferece. Aliás, até experimenta nas drogas algo mais aí, porque a alma busca por alguma coisa que já conquistou, já alcançou, já teve no sexo. É interessante porque a questão da sexualidade hoje ela é distorcida.
Que as pessoas é o seguinte, olha, se não for com homem é com mulher, se não é com mulher é com não sei o quê, eu vou inventar, e vai distorcendo a imagem do ser humano nos relacionamentos, da depravação sexual, da imoralidade sexual, e aí é na pornografia, é na pedofilia, é na distorção, porque a sexualidade que Deus criou, ela tem uma beleza, algo puro, santo entre o homem e a mulher, mas entre o pecado, entre a queda, arrebenta com tudo, distorce tudo. E aí a pessoa vai, eu quero experimentar, eu quero satisfazer, eu quero isso, eu quero aquilo, e nada dá certo. E nada dá certo. Ontem eu estava assistindo um documentário com a Dê à noite. Eu não vou entrar aqui nos detalhes desse assunto, mas é muito interessante quando entra todo o movimento sobre questões do feminismo e outros temas. Não vou entrar nesse assunto aqui hoje, que o texto não é para isso. Mas é como isso, desde as décadas de 50, 60, 70, e aí vai quebrando. E vai quebrando valores, e vai distorcendo a família, e vai distorcendo. Cadê a paz no coração desse pessoal todo? Cadê? 40, 50 anos depois? Conquistas, por favor. Lógico que tem algumas coisas absurdas que a humanidade já viveu, com distorção entre a questão de desigualdades entre homens e mulheres, e um monte de coisas. Isso dá um assunto longo. É um assunto para falar no púlpito da igreja, numa mensagem de domingo. Há outros ambientes para a gente ler, conversar, meditar e refletir. Mas, outra pausa. Entre esse mas Deus, tem o versículo 1, 2 e 3. Para entrar o versículo 4, que agora vai ter mas Deus, e aí entra uma resposta. Irmãos, esse mundo está morto espiritualmente. As pessoas estão desconectadas dos valores do Senhor. E é por isso que no capítulo 1, Paulo vai falar, e ele vai repetindo ali, a gravidade que as pessoas se encontram, e você precisa orar para que essa pessoa receba um espírito de revelação e sabedoria do Senhor. Essa pessoa precisa que os olhos do coração sejam abertos. Porque o mundo não está aí à toa, não foi alguém que lá no Big Bang atrás deu o pontapé inicial, e aí a coisa está andando com um tic-tac, que a uma hora vai parar tudo. Ou sei lá o que vai acontecer, ou sempre vai ficar desenvolvendo, e nunca vai ter fim. Espera aí, não é isso. A palavra de Deus diz que as coisas saíram de ordem, sim. As coisas foram rompidas e quebradas, sim. Mas Deus. Então você vai olhando para esses assuntos, para essas coisas que estão no dia a dia, que a gente vive com nossos filhos, com nossa família, com nossos amigos e irmãos em Cristo e amigos fora da igreja, na sociedade. Aí você vê que o problema não é só político, o problema não é só questão de ter dinheiro ou não ter, a questão não é de ter uma igreja assim ou adequada a não sei o quê, com programação daquilo. Olha, a vida ela é complexa, sim, ela é complexa. Tudo é muito maior do que a gente pode às vezes pensar. Só um salão assim, como nós estamos hoje, com um grupo que não é tão gigante, aqui já é uma complexidade de histórias, de desdobramentos, de situações, de vida. Porque ninguém é igual ao outro. Ninguém passou pela mesma experiência que o outro. A gente conhece cada um aqui, não é para dar bronca em ninguém, nem para se cobrar, mas a gente conhece muito a superficialidade desse momento, chamado agora, hoje. Você passou aqui por esse salão, talvez você não venha nem domingo que vem daqui a 3 domingos, e aí você fala, meus filhos não estão muito conectados com a igreja. Mas, meu amigo, como vai estar? Porque eu não estou desenvolvendo muito na igreja isso, aquilo. Como é que vai estar se... É difícil mesmo, porque a vida ela vai impondo um ritmo, uma força, uma sequência de eventos, de acontecimentos, e daqui a pouco você está em 2023, e 24, e 25. O Brasil sofre outra goleada agora da Sérvia, e leva um 7-1 na próxima Copa, e aí vai passando as coisas. Ninguém nem lembra que tem Copa do Mundo nesse ano, né? Tão esquisito que está o mundo. Outras épocas você estaria com o coração mais empolgado. Eu até falei com ele, a semana passada não tinha assunto de futebol. Semana tivemos uma paz aqui no Brasil, né?
Meu coração corintiano não permitia, domingo passado, fazer piada. Mas é assim a vida. Tem momentos de semana assim, então. Agora, aí você vai observando. Irmãos, estamos conseguindo observar bem como o mundo está desajustado. Como as coisas estão fora da órbita. E a tua pergunta é, mas o que está acontecendo? Desculpe, não é uma resposta filosófica. Não é uma resposta da ideologia que se abraçou ou deixa de abraçar. Não é da igreja que você frequenta, se ela é pentecostal, se ela é reformada, se ela é isso, aquilo, outro. Antecede. O mundo, tá? Pessoas sem Cristo estão mortas, espiritualmente falando. Estão em suas transgressões e pecados. Estão vivendo nesse ambiente de filhos da desobediência. E assim é o coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Que logo cedo já tem rebeldia, já tem sinais de um monte de coisa. Mas Deus entrou em cena. Mas Deus entra nessa história. E é interessante. Eu quero falar isso, irmãos, porque qual é o objetivo final de Deus ter entrado nessa história? O Paulo está enfatizando isso. Vamos continuar lendo, então. Paulo acabou de falar, pela graça vocês são salvos, e o versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, os versículos 4 a 6, Paulo agora mostra que essa nova vida que Jesus nos dá, por meio da sua poderosa graça, do que é estar unido em Cristo. Estar unido em Cristo é isso. Saber que há um novo poder. Eu estava morto e deu vida. Eu estava nos pecados e me lavou, me purificou, me santificou. Agora eu sou santo, não porque eu sou perfeito. Eu sou santo porque agora a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Então eu, pecador e falho, serei falho. Até o dia de eu estar na presença de Cristo, enquanto a história aqui não acabar, eu tenho falhas. Cada dia é um dia de eu acordar e terminar falando, Senhor, se não fosse a tua graça, como é que terminaria esse dia? Tem um monte de coisa que você planeja, sai do lugar, faz jejum, você ora, você faz seu devocional, mas basta sair do teu condomínio, da tua casa e receber um agradecimento verbal no trânsito da grande São Paulo, algum outro querido irmão também, que pode fazer um elogio ao seu carro em um determinado momento, e aí você vai ter aquela confraternização cristã no trânsito da Paulista. A paz do Senhor, meu irmão, a graça e a paz seja contigo. Ou outro vai estar mais espiritual e falar, arreda-te daqui, né? Você sabe do que eu estou falando, é muito rápido isso. Você está num ambiente de amor, de culto, e aí à tarde a tua casa está um caos. Como assim? Para você chegar no final do dia e lembrar, Senhor, não é a tua graça, essa rebeldia dentro do meu coração, ela precisa ser domada pelo teu Espírito. Preciso do Senhor, mas Deus está trabalhando na minha vida. Mas Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Mas Deus está trabalhando na vida de quem está próximo a você, atrás, do lado. Mas Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. E qual é o objetivo final disso tudo? Paulo diz, versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha aqui o objetivo final dessa nova vida em Cristo, para mostrar a sua graça. A minha vida e a sua vida. Essa vitrine para o mundo, para o outro, para mostrar a graça do Senhor. Suprema riqueza da sua graça. Isso aqui soa familiar com o que ele já falou no capítulo 1, versículos 6, 12, 14.
Nós vamos continuar no capítulo 2. Olha o versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras. Irmãos, estávamos mortos. Fica claro que isso é um dom de Deus para nós. E aí, na sequência, ele vai mostrar esse objetivo final, falando aqui de uma maneira negativa, que ele vai falar, olha, para que ninguém se glorie. Tem como você bater no peito e falar, finalmente, terminei o curso de discipulado. E agora sou um crente Jedi daquela igreja lá, tal, com a sua Bíblia, né? Não é, meu irmão, não é menos. Menos. Não. Ninguém pode se gloriar, ninguém estudou tanto que agora domina as regiões celestiais. É coisa de ficção científica, é outro departamento ali na Netflix, na hora que você clicar para assistir uma série, um filme. Né? A Bíblia é outra seção. Não. Aqui, cada vez mais a gente entende, é graça. É a graça do Senhor, não tem como me gloriar. Eu estava morto, como o Espírito Santo de Deus me alcançou. Depois que você começa a caminhar, aí você olha para trás e fala assim, foi o Senhor, foi um milagre. Como é que você chegou aqui na igreja? Você saiu de casa, fez isso, recebeu um convite, mas depois que você passa um pouco dessa história, você vai vendo, mas por quê? Como? Como é que meu coração se moveu para tudo isso? Graça. É a graça de Deus agindo na vida de cada um aqui, de cada criança, jovem, adulto, idoso, cada família. É a graça que vai nos movendo e vai nos conduzindo. É a graça. Não tem como se gloriar. Finalmente acertei a igreja, que agora eu vou frequentar e vou lá com o maior orgulho. Sim, você pode ter prazer. Às vezes você identificou aqui um grupo de irmãos, assim eu espero. Você está se alegrando na caminhada, que você está se identificando na amizade. Isso é igreja. Por isso que na igreja aqui, a gente tem uma mesa aqui às 10 da manhã, até reforçar isso aqui na igreja. Irmãos, a gente tem café em casa. Tem padaria lá para comprar o pãozinho. Eu gosto de pão na chapa, gosto de comer pão, cafezinho com leite. A melhor refeição do dia é o cafezinho da manhã. Amo isso. Amo mesmo. Nossa mesa aqui é feita com simplicidade, mas louvado seja Deus, com muitos irmãos que se importam, doam. Tem muita doação aqui na mesa, por isso que é uma variedade. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. A gente sempre provê o básico aqui com a equipe. Sabia que tem irmãos voluntários que chegam a cada domingo aqui mais cedo? Aí eles chegam mais cedo, um está com uma vassoura tirando aqui. É incrível, a igreja é limpa na sexta-feira, no sábado tem um tornado aqui e no domingo está cheio de folha a cada semana. E não tem oração que repreenda esse tornado, ele passa aqui constantemente 10 anos que temos orado. Isso tem sido uma oração não respondida. Mas aí tem um irmãozinho bendito ali que pega a vassoura e vai batendo papo com o outro. Irmãos, você vai conversar com ele, tem pessoas ali que são instruídas, com educação, com funções respeitadas aí na sua empresa, trabalham, mas aí no domingo ele está aqui com a vassoura. O que move esse irmão a pegar a vassoura? Porque às vezes nem em casa ele faz isso, a esposa fica olhando, aqui na igreja você faz, né? Ô, Senhor, continua a trabalhar na vida desse homem, né? Age, Senhor. É a graça, minha irmã, meu irmão. É a graça aqui. É a graça. É a graça. Ninguém é obrigado. Você já pensou a mobilização dessa igreja para acontecer? Aquela turma ali atrás nos ajudando, queridos irmãos que estão no som, luz aqui ligada, câmera funcionando, data show funcionando, teve pequeno grupo, teve reunião de oração, teve reunião planejando aí academia de casais. Aí não vem aqui presencialmente, mas está o Hugo lá, terminou a jornada de trabalho dele está em casa, trabalhando no computador, para uma atividade da igreja. Os irmãos do Kids estão lá na semana, tem conversa online, tem conversa presencial, e vai nisso, e vai naquilo outro, e prepara um desenho, e prepara isso, e está lá, chega mais cedo na igreja, sobe, aí, criançada bagunça, aí aquele... Para que tudo isso? Algo alcançou o nosso coração. Não é obra que a gente vai fazer agora para ganhar alguma coisa de Deus. Não. Deus já ganhou nosso coração, entrou na nossa vida, nos alcançou, nos deu vida. E agora as nossas obras, elas fluem.
Não tem como ficar parado, não tem como ficar sentado no banco. Não tem, eu procuro uma oportunidade para abençoar. Eu procuro uma oportunidade para servir. E irmãos, inclusive, que servem com a generosidade dos seus recursos financeiros. Olha, eu não sei muito bem o que fazer, mas eu tenho um recurso. Abençoa a igreja, abençoa famílias aqui. Irmãos, se preparem. Vamos entrar num ciclo agora na igreja. Eu vou adiantar nesse culto de ceia de maio. É algo que, Deus permitindo, em junho, nós vamos apresentar para a igreja, debaixo de oração, de conversas. Nós vamos ter melhorias físicas aqui na igreja. Para quê? Porque é um novo tempo de Deus para o nosso grupo, para essa igreja. Nós precisamos urgentemente preparar o espaço para os adolescentes e jovens, numa retomada aí de encontros. Marcos, depois que eu entendi, você ia apresentar o de ontem, né? Ontem teve um encontro aqui dos adolescentes. É fantástico o que Deus está fazendo. Aliás, algo que só Ele pode fazer. O grupo que está nascendo, louvado seja Deus por isso. Para quê? Para amar um ao outro. Para amar o amor de Deus na vida de um com o outro. E aí, vendo isso, a gente falou, opa, Deus, estamos 10 anos nesse prédio, 11 anos que a igreja vai celebrar agora em junho, e agora a gente precisa mexer de novo aqui. Famílias estão chegando, pessoas novas aqui congregando com a gente, e pela graça do Senhor, Deus sabe o nosso limite, sabe das dificuldades que temos vivido, mas o Senhor vai suprir, como supriu em todas as etapas. Por quê? Porque é para a glória do Senhor. Vamos quebrar a parede, vamos fazer não sei o quê. Para quê? Para ter uma igreja bonita e bacana? Sim, mas para a glória de Deus. Não para a vaidade de homens. Para quê? Para acolher gente que vai ser acolhida, vai ser recebida em amor. Teu filho, teu sobrinho, alguém que você tenha orado, falou, poxa, eu queria que tivesse algo, não sei o que tem no teu coração, mas a gente vai, Senhor, nos dê graça. Envia recursos, envia pessoas que venham servir, que venham colocar seus dons, arregaçar a manga. Por quê? Porque um dia eu estava morto e o Senhor me deu vida. Porque o Senhor me alcançou, a graça do Senhor invadiu meu coração e agora ela transborda. E aí, meu irmão, se o teu coração está oco, está parado, está aí, talvez, sei lá qual palavra usar, está aí congelado aí no teu assento, não sabe o que fazer, chegou a hora, você dá um passo de fé e de ação. Porque sem fé e sem ação, os temores da vida, as reclamações, as murmurações vão ficar aí arraigadas no teu coração. É o tal dessa grande crise, eu fico repetindo isso, irmãos, porque é o momento que a gente está vivendo como sociedade, essa grande depressão que a gente está vivendo na vida de toda a família agora. Toda família tem alguém deprimido, toda família tem alguém, ou conhece alguém que está passando por situações da alma, estão apertando, e são situações reais. A gente se compadece, a gente lamenta, mas Deus continua sendo a resposta. Mas Deus continua sendo a solução. Permita que a graça também invada teu coração. Quando eu falo permita, vá a palavra do Senhor e encha o teu coração, não de rancor, não de amargura, não de reclamação, não de tá tudo mal, vai piorar. Aí o teu passado te ameaça sempre, volta ao teu coração, e outros que o passado está resolvido, mas fica sempre com medo do futuro. Futuro. E o presente não vive. O presente não sai de casa, o presente está aí travado, o presente está com a porta de casa trancada, sem receber ninguém, por causa de tudo aquilo que a gente viveu como sociedade, mas aí, parece que passou um momento, a cabeça está lá. E o presente, Satanás está conseguindo. Travado. Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Deus nos deu vida. A graça nos alcançou. Não tem nada, não tem motivação maior
para fazer a tua vida andar, se não for a graça do Senhor. Irmãos, não sei se você percebeu aqui, Paulo está falando que ainda as nossas obras, dons que Deus nos dá, são dons recebidos por Deus. As obras que a gente faz é o Senhor. É o Senhor quem nos capacita, quem nos abençoa, quem nos dá, até nisso. Não é que você faz. Aquilo, você chegou aqui hoje, e Deus te deu mais um dia de vida. Ponto. Você chegou aqui hoje, não é porque o despertador simplesmente tocou, para muitos nem isso, a pessoa já consegue acordar e tal. Não. Mas você acordou nesse novo dia, e as misericórdias do Senhor se renovaram na tua vida. Mesmo que você seja cristão ou não cristão, porque estamos vivendo ainda num tempo que a graça do Senhor está disponível a todo aquele que crê. Então é isso. O ímpio acordou hoje e fez a opção de não adorar a Deus. Mas o sol nasceu. Deus permitindo, o sol vai se pôr na vida do justo e do injusto, do corrupto e do honesto, do íntegro e do bagunçado. Assim, é esse o momento chamado hoje. Mas muitos que estão hoje já receberam Jesus em suas vidas, têm Cristo em suas vidas. Nasceram de Deus. Não permita que o teu coração fique vivendo numa cilada demoníaca. E essa cilada, que o teu passado te condena e o teu futuro é sempre uma ameaça. E o presente vai fugindo. Você não serve, você não congrega, você não adora, você não celebra. Por quê? Porque as verdades do Senhor estão obscurecidas no teu coração e na tua vida. E aí eu quero voltar para isso, para aquilo que Paulo fala. Ore, peça ao Senhor, continue pedindo. Essa é uma oração que o Senhor responde. E está claro aqui no texto. Ore, Senhor, ilumine os olhos. Ilumine os olhos do coração do meu filho. Ilumine os olhos do coração do meu marido, da minha esposa, do meu pai, do meu avô, enquanto ainda é tempo, de fulano, ciclano. Quem você quer orar hoje? É tempo de orar. É tempo de buscar a Deus. Novamente, versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Não tem nenhum crente aqui que pode chegar e se gloriar por algo que fez em nome do Senhor. Pode dar um testemunho para engrandecer o Senhor. É diferente. Você dá um testemunho para louvar e engrandecer o nome do Senhor, mas não porque. Mas Deus. E eu quero terminar te lembrando, se tem agora há pouco sem ler, só vou ler pontinhas desses versículos. Capítulo 1, versículo 6, Paulo diz sobre a nossa salvação, que é para o louvor da glória de sua graça. Capítulo 1, versículo 12, ele vai nos falar que o fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14 do capítulo 1 também, ele vai finalizar o versículo falando, em louvor da sua glória. Como é que está a tua vida? É uma caminhada para louvor da glória de Deus. A tua vida é o todo. Não é tipo assim, não, mas hoje já ofertei. Não, mas hoje já servi no tal ministério e tal. Não, não. É o todo da vida. É o caminhar da vida. É a jornada da vida para louvor da sua glória. Sim, tem famílias aqui que é a semana do luto. Tem famílias aqui que é a semana de uma adversidade no hospital. Alguma história. Estava lembrando, né, professor Jair? Semana passada teve um sobrinho que teve um grave acidente de moto e está se recuperando. Precisamos orar.
família, coração apertado, não tenha dúvida. Tem irmãos aqui que essa semana foi a semana de um grande desapontamento. Às vezes esse grande desapontamento está lá atrás. Casamento que acabou. Acabou. A gente vive agora aqui na igreja situações de famílias que infelizmente passaram por situações terríveis já. Crianças, jovens que crescem nesse ambiente. E o que a gente faz? A gente simplesmente mostra a crentolândia, um mundo que nada vai acontecer com você? Não. A gente olha para cada um aqui com a sua história e com todo o respeito, sem olhar para ninguém. Eu não sei o que vem ao teu coração quando eu estou falando isso, mas nesse hoje, você pode viver, apesar, preenche. Sua vida pode ser para a glória do Senhor. Pode ser para a glória do Senhor. Não sei em que lado desse negócio você está. Tem muita gente aqui que está em dias de grande celebração e alegria, e eu não quero cortar isso, não. Continue nesse momento, continue agradecendo ao Senhor. É tempo de louvar a Deus, é dia de celebrar. Está celebrando aí 10, 20, 30 anos de casado, bodas de ouro chegando. Celebre. Conquista. Que bonito. Para a glória de Deus. Finanças. Empresa bem-sucedida. Para a glória de Deus. Filhos estão sendo bem-sucedidos. Fiquei feliz. A Laura mostrou o boletim, olha lá. Essa semana o boletim está lindo. Escolar. Para a glória de Deus. Alegra o nosso coração e vamos perseverar. Vamos continuar. Para a glória de Deus. Talvez você está passando o quê? Mas vamos tomar esse versículo aqui para nós. Eu não sei se você está vivendo ainda o versículo 1, 2 e 3. Se você estiver vivendo o versículo 1, 2 e 3 de Efésios 2, morto espiritualmente, vivendo nas transgressões e pecados, ouça o Espírito Santo na sua vida, arrependa-se, clame pela misericórdia do Senhor. Todo aquele que confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a resposta. E Ele te quer. Quando a gente vê essa palavra sobre os escolhidos, sobre os eleitos e tudo, se o teu coração apertou nessa hora, com você. É com você. Ore, não tem uma formulação mágica de palavras. Ore. Receba Cristo em sua vida enquanto é tempo. Confesse os seus pecados. Siga. Mas é para a igreja que já vive, versículos 4 em diante. Mas Deus nos deu vida. Deus te deu vida. Deus te alcançou. Viva nessa perspectiva. Viva nessa perspectiva. O poder da ressurreição. É o poder que está aí na tua vida hoje. Vamos orar? Ó Senhor, essa palavra é para trazer esperança ao nosso coração. Cada um aqui, a começar em mim. Meu Deus, eu não sei como está o coração dos meus irmãos, mas o que eu te peço é que essa palavra possa trazer fruto no coração da tua igreja. Ó Deus, que hoje pessoas aqui no nosso meio, quem ouve essa palavra, possam ter a experiência do novo nascimento. Pessoas aqui, Pai, famílias aqui possam experimentar um novo tempo do Senhor também. Age, Senhor. Age conforme os teus propósitos, os teus desígnios. Age no coração dos meus irmãos e irmãs. Age no coração e na vida da tua igreja, para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém.